Quando vi o corpo do touro no chão, o coração quase parou. Ele, o melhor no meu rebanho, o mais valioso, estava ali, abatido por uma única mordida. E a onça ainda estava à espreita, como se desafiasse a gente. Foi o momento mais assustador da minha vida, um daqueles que você nunca esquece. Meu nome é Arlindo, tenho 62 anos e sou fazendeiro aqui no interior do Mato Grosso, na região próxima da cidade de Cáceres. Minha vida sempre girou em torno do gado, do pasto, do sol escaldante e das noites silenciosas da fazenda. Investi anos e muito dinheiro para montar um rebanho de qualidade e o orgulho da minha criação era um touro europeu, trazido diretamente da Bélgica, especialmente selecionado para reprodução. Ele não era apenas um animal, era um patrimônio, o melhor do meu pasto, um reprodutor de valor incalculável, uma peça-chave para o futuro da fazenda. Naquela manhã, eu e meu peão, José Roberto, estávamos a cavalo, fazendo a ronda no pasto, cada um no seu cavalo. Eu montava meu alazão, o Sombra, forte e obediente, e ele, o Tronco, um animal experiente e tranquilo. Eu levava comigo minha espingarda CBC, calibre 12, cano longo de 24 polegadas, com coronha de madeira escura e acabamento gasto pelo tempo, mas sempre limpa e pronta para uso. Era uma arma legalizada, registrada, que eu usava apenas em situações extremas, mas aquele dia já me avisava que ela seria necessária. O pasto estava coberto por uma névoa fina que mal deixava o sol atravessar. O silêncio era tão denso que parecia que o mundo tinha parado. O gado, que normalmente ruminava tranquilo, estava inquieto, reunido num canto, como se sentissem algo errado, um perigo invisível que os fazia se esconderem e se aglomerarem. José foi o primeiro a notar as pegadas na terra úmida. Pegadas grandes, profundas, com garras marcadas, sinais claros de uma onça rondando o pasto. Meu estômago apertou, um frio que subiu rápido da barriga para a garganta. O medo, misturado à raiva, uma mistura amarga, me dominava. Quando chegamos perto do local onde as pegadas terminavam, encontramos o corpo do touro. Ele estava estendido de lado, imóvel, com uma única mordida profunda no pescoço, exatamente na jugular. A força daquela onça havia sido suficiente para abater o animal mais forte e valioso da fazenda, com uma eficiência brutal que só uma fera da mata poderia ter. Enquanto eu encarava aquela cena, percebi algo ainda mais assustador. Os olhos da onça brilhavam entre as sombras do mato próximo, observando nossos movimentos, como se desafiasse a gente a fazer qualquer coisa. Era um olhar feroz, inteligente, carregado de uma ameaça silenciosa. Meu coração bateu mais forte. Eu sabia que aquele encontro poderia custar muito caro. Era um aviso claro de que ela não iria parar por ali, e que a luta para proteger o que era meu só estava começando. O olhar da onça penetrava no meu peito como se quisesse arrancar o que eu tinha de mais valioso. Eu e José sabíamos que aquela fera não era uma qualquer. Era a rainha daquele pedaço de terra, a predadora máxima que havia decidido desafiar a gente. Meus dedos apertavam o gatilho da espingarda, mas o som da arma poderia assustar os bichos do pasto e também chamar demais a atenção da mata fechada. José sussurrou tenso. Seu Arlindo, ela tá esperta demais. A gente precisa ser cuidadoso. Enquanto isso, os animais do rebanho começaram a se dispersar, nervosos com a presença da onça e com o nosso movimento. O céu, que ainda estava claro, começou a se encobrir de nuvens pesadas, anunciando uma chuva que poderia cair a qualquer momento. O cheiro da terra molhada misturava-se ao cheiro forte de sangue fresco que impregnava o ar, um lembrete constante do que havia acontecido. Eu sabia que não poderia deixar aquela situação assim. O touro era mais do que um animal, era parte do meu sustento, do meu orgulho. E se aquela onça voltasse, poderia atacar de novo. Desta vez, talvez eu não tivesse a sorte de chegar a tempo.
Cavalgamos lentamente para o local onde o corpo jazia, sempre atentos a qualquer movimento entre o mato. A tensão crescia com cada passo e o peso do silêncio só aumentava o nervosismo. Eu respirava fundo, tentando controlar o medo e o frio que começava a subir pela espinha. De repente, um estalo seco veio da mata à direita. José parou o cavalo na hora e apontou para o matagal. O coração bateu forte no peito. Eu engatilhei a espingarda, os olhos fixos naquele ponto escuro. A onça apareceu num salto rápido, quase silencioso, seus músculos definidos sob a pelagem pintada. Ela parecia maior do que qualquer onça que eu tivesse visto, seus olhos amarelos brilhando com ferocidade. O touro havia sido abatido, mas agora ela encarava a gente pronta para o próximo movimento. Não era apenas uma luta pela sobrevivência do gado, era uma batalha pela minha própria vida e pelo futuro da fazenda. Eu sussurrei para José: "Prepara, vai ser agora." A adrenalina explodiu dentro de mim. Apertei a coronha da espingarda e respirei fundo. A fera deu um rugido baixo, ameaçador, e avançou na nossa direção. O silêncio do pasto se transformou num campo de batalha, onde cada segundo valia ouro. Eu podia sentir os suores correndo pela minha testa enquanto os olhos da onça nunca saíam dos meus. Ela era rápida, imprevisível, uma sombra mortal que parecia dominar aquele pedaço de terra. José ficou ao meu lado, firme no tronco, pronto para agir se a situação piorasse. O peso da responsabilidade era enorme. Não era só minha vida em jogo, mas a sobrevivência de toda a criação, a herança da minha família. Cada som parecia amplificado, o farfalhar das folhas, o batimento acelerado do coração, o estalo dos galhos secos sob as patas dos cavalos. Tudo isso criava uma atmosfera de tensão que parecia prestes a explodir. Eu contei mentalmente os segundos, esperando o momento certo para agir, para proteger o que era meu. O coração pulsava forte na garganta enquanto a onça avançava, rápida e silenciosa como um raio. Eu segurava firme a espingarda, tentando controlar o medo que ameaçava dominar cada músculo do meu corpo. José estava atrás de mim com os olhos arregalados, montado no tronco que também parecia sentir a tensão no ar. Quando a onça saltou para atacar, tudo aconteceu em um instante que pareceu uma eternidade. Eu puxei o gatilho da CBC calibre 12 com toda a força que tinha e o estrondo ecoou pelo pasto, misturado com o relinchar dos cavalos assustados. A fumaça do cano ainda se dissipava quando vi a onça cambalear, mas ela não caiu. Seu olhar feroz se voltou para mim com ainda mais ódio. Ela avançou novamente e consegui disparar mais uma vez. Desta vez a bala atingiu no ombro, fazendo-a cambalear e soltar um grito que ecoou pela mata. José gritou para eu não baixar a guarda e eu me preparei para o próximo movimento. A onça tentou cercar a gente, saltando para os lados e desaparecendo no mato, reaparecendo com velocidade impressionante. Sentia o peso da arma em minhas mãos, a pressão de proteger o que era meu e a adrenalina que queimava cada nervo do meu corpo. O sol começava a se esconder atrás das nuvens, a chuva ameaçava cair e o cenário parecia uma arena de batalha. A luta não era só física, era mental. Eu precisava manter a calma, calcular cada disparo, não dar chance para a fera. Mais uma vez, ouvi o estalo de galhos secos e o farfalhar das folhas. A onça surgiu por entre a mata furiosa, determinada a não deixar barato. Não podia permitir que ela atacasse novamente, nem que destruísse mais do meu gado. Disparei outra vez, mirando com cuidado. O cano quente da espingarda parecia uma extensão do meu braço. Desta vez o tiro a atingiu com mais força, e a onça cambaleou para o lado do açude, sangrando, derrotada, mas ainda viva. Eu e José aproveitamos para recuar lentamente, sem tirar os olhos dela, até que ela desapareceu na mata fechada. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelo meu coração acelerado e pelo galope dos cavalos. Olhei para José, cansado, suado, mas aliviado por estarmos vivos. Mas a sensação de alerta continuava. Sabíamos que aquela onça não seria facilmente esquecida e que o preço que ela pagaria seria caro.
Depois que a onça desapareceu no mato, o silêncio voltou a dominar o pasto, mas a sensação de alerta não me deixou. Eu sabia que aquela fera era inteligente, resistente e que poderia voltar a qualquer momento. O corpo do meu touro, a joia da fazenda, ainda jazia ali, um lembrete cruel da força brutal da natureza, que mesmo em nosso território não perdoa. Enquanto desmontávamos lentamente, senti o peso da perda, não só do animal, mas do que ele representava para mim, anos de trabalho, investimento, sonhos de futuro. José ficou ao meu lado, compartilhando o mesmo olhar de respeito e medo pela onça que nos desafiou. Voltei para a sede da fazenda com a mente cheia de perguntas. O que fazer para proteger o rebanho? Como evitar que uma tragédia assim se repetisse? Decidimos reforçar a ronda, melhorar as cercas, investir em armadilhas e no uso mais consciente da espingarda. Mas eu sabia que, apesar de toda a nossa força, ali quem manda mesmo é a onça. Essa experiência me ensinou muito sobre respeito e humildade diante da natureza selvagem. Aprendi que a luta para proteger o que é nosso não é só com armas, mas com inteligência e coragem. E que, às vezes, o maior inimigo não é o animal, mas a nossa própria arrogância. Se você já passou por algo parecido, conta para mim nos comentários. Quero saber onde você mora, em que cidade e estado está assistindo. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias reais de ataques de onça. Até a próxima e obrigado por ouvir meu relato.